Beleza? Estão conseguindo enxergar agora? Sim, professor. Então, beleza. Então, eu vou estar falando, e é meio, vamos dizer assim, que é bastante complicado, né, o marxismo na geografia. Então, eu vou tentar explicar de uma forma mais didática, mas aí, quando tiver dúvida, como eu não estou vendo, porque eu fico vendo o slide, né, é só falar que eu respondo. Então, o tema de hoje é mostrar como é que o marxismo entra na geografia e qual a importância do marxismo, né, na crítica à geografia chamada clássica, como eu gosto de falar, mas como eles chamavam de tradicional, entendeu? Aqui, chamar tradicional eu acho complicado, porque dá uma ideia de que é atrasada, né? Enfim, eu acho que são vários autores, né? A gente trabalhou. Semana passada trabalhamos com um outro autor, enfim. E é difícil colocar eles como se fossem tradicionais nesse sentido de atraso. E a geografia marxista vai se autodenominar geografia crítica, que também é uma forma bastante, vamos dizer, complicada na minha avaliação. É como se eles fossem os únicos críticos e os outros não. Entendeu? Por isso que eu coloquei a crítica marxista, porque a geografia crítica, na minha avaliação, ela é uma geografia marxista. Por exemplo, os geógrafos anarquistas não entram nessa geografia crítica. E aí a geografia clássica, então eu estou falando dos autores que a gente viu até agora, principalmente Ratzel, Ritter e Vidal de Lablache. Bem, para a gente entender o marxismo, a gente vai ter que falar um pouco das bases filosóficas dele, né? Então, o marxismo é um corpo de ideias extremamente complexo, acho que até muito complexo, dar aula sobre marxismo pela internet, da forma que a gente está fazendo, enfim, mas não tem o que fazer, porque envolve um componente filosófico muito forte, né? E para quem nunca teve, por exemplo, esses autores que eu estou citando aqui, alguém já teve algum desses autores? Hegel, Feuerbach, Marx, Eduardo Bernstein, Lênin, Rosa Luxemburgo, Lukács. Cara, isso aí em si já é difícil, você dar essas aulas presencialmente, né? Eu vou tentar tratar esses autores de uma forma didática, mas já dizendo que é muito complicado, né? Mas como também eu fiz a escolha, e acho que é a melhor, de que não vai ter nenhuma prova com relação a isso, o importante é que vocês consigam minimamente compreender, né, esses autores e como é que eles ficam dentro dessa lógica, né, filosófica, depois vai ser chamada de marxismo. Bem, é o seguinte, então, as principais ideias marxistas partem de um filósofo, né, não dizendo que esse filósofo vai ser marxista, mesmo pelo contrário, que é o filósofo Hegel. O Hegel é um filósofo do século XVIII e início do século XIX. Então ele está nessa passagem. É um filósofo que é alemão, né? Não tinha Alemanha, mas vamos dizer assim, era aqueles filósofos que está imbuído dentro desse processo de unificação alemã. Ele é um filósofo que vai tentar sistematizar uma nova filosofia, no sentido de criar uma filosofia que tenta de alguma forma unir, né, o que já tinha acontecido, ou seja, criar um sistema que fosse, vamos dizer assim, o grande finale da filosofia mundial. O Hegel, ele é importante porque nesse processo ele meio que vai ser, tipo assim, abraçado pelo Estado prussiano, né? As ideias dele vão ser de interesse desse Estado prussiano, que depois vai ser o principal Estado que vai levar a cabo o processo de unificação, né? Então aqui a gente vai tentar entender
as principais ideias de Hegel, né? Então, o Hegel, qual que é a principal ideia dele, né? Eu acho que para a gente começar a entender o Hegel, a gente tem que fazer uma pergunta, né? O Hegel, ele é um filósofo idealista. Já ouviram falar em filosofia idealista? O que seria idealismo na filosofia? Idealismo seria a ideia precede a matéria. Se a gente fazer uma discussão mais simples. A consciência vem antes da matéria. Do rei. Consciência vem primeiro, depois vem a matéria. Isso que é a filosofia idealista. A gente já tinha visto outros filósofos, né? O Kant era filósofo idealista. Então, para o Hegel, primeiro vem a consciência, depois vem a matéria. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos parte de uma consciência superior. Nós não somos parte de uma estrutura material apenas. Né? Nós somos parte de uma consciência superior. Que algumas pessoas chamam de Deus, mas ele necessariamente vai estar falando, entendeu, disso. Mas que essa consciência superior, o que ela é? Né? Que ele chama também de espírito. Essa consciência, esse espírito, né? É ele que faz, né, o surgimento da matéria. Então, parte dessa consciência superior, né, desse espírito, depois ele é chamado de espírito absoluto, o surgimento depois, posteriormente, da matéria. Então, não é a matéria que vai dar a possibilidade de surgimento da consciência. Que seria, por exemplo, a evolução material fez com que o homem ficasse um ser inteligente, entenderam? Não, a inteligência vem antes dele. O homem não é inteligente porque o mundo material legou essa inteligência para ele. O homem é inteligente porque já existia inteligência antes do homem. O homem recebe essa inteligência. Isso vem de algum lugar. Da onde? Dessa consciência, desse espírito absoluto que é anterior. Porque para o Hegel, o que é interessante? Né? O nada não cria nada. Tipo assim, o nada não vai criar alguma coisa. O nada cria nada. Ele não tem como surgir alguma coisa diferente do nada. Eu estou te falando, o que existia antes? Como é que do nada vai surgir um Big Bang, entendeu? Ele não fala de Big Bang porque ele não sabia. Mas como é que vai surgir um cosmos antes? Do nada. Ah, como do nada? O nada não faz nada. Como é que o nada vai criar alguma coisa? Então, para ele tem que existir o quê? Existir uma consciência anterior. Algo muito maior que faz com que essas coisas surjam. Ok? Então, a consciência precede a matéria. Então, aqui, ele não está falando necessariamente de um espírito, no sentido que a gente imagina, né? Tipo, o cara morre e sai um espírito da pessoa. Não tem isso que a pessoa fala? Né? Quando, reencarnação de espíritos, não tem isso, pessoal? O cara morre e sai o espírito. Não é isso que ele está pensando, entendeu? Ele está pensando numa consciência do cosmos. O cosmos tem uma consciência que fez surgir o cosmos. Senão não tinha como surgir. E o homem, ele faz parte dessa consciência. Até aí tudo bem, pessoal? Entenderam ou não? Entendi, pro. Alguém não entendeu, pessoal? Porque se eu continuar, e já, o pessoal já não entendeu, o resto vai ficar mais difícil. Alguém não entendeu o que eu falei até agora? Porque é até difícil para explicar isso, né, para mim. Posso continuar então, né? Pessoal, se vocês colocarem alguma coisa no chat, eu não vou conseguir ver. Bem, então vamos lá. Então a consciência precede a matéria, dentro dessa lógica. Obviamente, nós somos parte dessa consciência, correto? Porque ela que fez surgir tudo. Tudo parte dessa consciência. Só que existe uma questão aí para o Hegel. Qual que é? Nós não percebemos que somos partes dessa consciência. Nós não percebemos isso. Por quê? Porque existe uma alienação entre nós e essa consciência. Uma alienação. O que é alienação? Já ouviu falar de alienação? A palavra em latim. O que significa? O que é alien em latim? Alien em latim é o outro. Alienação significa que você deixa de ser você e é um outro.
Por isso que tem até um texto do Machado de Assis chamado O Alienado. Alienado é o quê? Alienado, é que hoje alienado é uma palavra qualquer, né? O cara volta no Bolsonaro é o quê? É alienado. O que é alienado? Você pergunta pro cara que fala isso? Não sei. Eu não sabe responder, entendeu? Então, o que é alienado? Alienado, por que o cara fala alienado dá uma ideia de loucura? Porque alienado você deixa de ser você, tô vendo. Eu não sou mais eu acho que eu sou, sei lá, o Dom Pedro II, entendeu? É uma alienação, porque eu deixo de ser eu mesmo para ser um outro. Então, para o Hegel, existe uma alienação entre nós, né, e essa consciência. Tudo bem? Então, existe uma alienação. Como é que você rompe com essa alienação para o Hegel? Você rompe com essa alienação a partir do movimento histórico. Né? O movimento histórico, que é o movimento da liberdade, né? Que é o movimento que vai trazendo a liberdade, é um movimento na qual essa alienação vai diminuindo, até chegarmos, e ele chama isso do fim da história, até chegarmos com o fim da história, que é a Revolução Francesa, quando, para o Hegel, chegamos no máximo da liberdade. O máximo da liberdade para o Hegel é o quê? É o fim da história. E quando se deu o fim da história? Na Revolução Francesa. Então, o que é para o Hegel, né, esse momento? Esse momento é quando, né, essa alienação, essa separação entre essa consciência e o homem, né, essa separação acaba. Não existe mais essa alienação porque chegamos na liberdade máxima. E como é que se dá esse processo? Esse processo é histórico. E como é que se dá esse processo histórico? Esse processo histórico se dá através da dialética, que é o quê? Dessa luta de contrários, procurando sempre uma síntese, né? Que é a tese, a antítese, e depois você tem a síntese. Então, é isso que o Hegel está trazendo para ele pensar. Então, para ele, quando chega a Revolução Francesa, acabou essa separação e você tem o fim da história. Por quê? Porque não vai ter mais liberdade. O máximo da liberdade já chegou ali. É quando o indivíduo tem a liberdade e quando o Estado tem, né? O Estado encarna essa liberdade. Então, o Estado, para ele, esse Estado que surge no século XVIII, XIX, com a Revolução Francesa, ele encarna essa liberdade. Que Estado é esse? O Estado da liberdade, né? De liberdade, fraternidade, e mais o Estado alemão também. Então, ele está, tipo assim, dando base filosófica para o Estado. Né? E para o Hegel, isso significa o quê? Significa que o que ele fala dessa questão da alienação? A religião cristã, para ele, é o máximo do quê? Do fim dessa alienação, que é o quê? A consciência tem um filho, que é Jesus, e transforma ele em carne e osso. Então, o que ele faz? A consciência se torna matéria. Vocês estão entendendo? Isso é o máximo do que poderia acontecer. Por isso que a religião cristã, para ele, tem essa importância. Porque é a consciência se transformando em matéria. O espírito, essa consciência, criou Jesus Cristo, você está entendendo? Que é o filho dele. Ou que é ele. Ou seja, se transformou na matéria. Para tentar o quê? Romper com essa alienação entre a consciência e a matéria. Tudo bem até aí, pessoal? Entender essa separação consciência e matéria? Sim. Bem. Por que eu estou falando isso? Por que o Hegel é importante? Porque o Hegel traz para essa discussão o quê? Primeiro, a ideia da dialética, a ideia da história como um processo de fim da alienação, dessa separação homem e a consciência. Essa liberdade. Então, o que acontece? Por exemplo, você pega lá em Roma, você tem algumas pessoas livres, aí você chega, sabe, vai passando a história, vai mostrando que conforme vai avançando, chega na Idade Média, já não tem mais escravos, são servos, até chegar no mundo moderno, onde acaba essa servidão, a escravidão, e você tem a liberdade individual. Então, esse é um processo histórico. Por que acontece isso para o Hegel? Acontece porque esse é um movimento da consciência. Né? Esse movimento da consciência faz com que a liberdade vá chegando. O que ele chama, pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, deixa eu ver se eu vocês já ouviram falar de uma palavra chamada Zeitgeist?
Alguém já ouviu falar essa palavra? Zeitgeist? Se eu não me engano, você deu em teorias e métodos. Eu Você já falou devo ser, disso. né? Mas eu não sei Já. se eu... Mas a quem não ainda... já ouviu falar de Zeitgeist? Que é espírito do tempo. Então, o que é o que? O que é isso? O que é Zeitgeist? O espírito do tempo. É o seguinte. Por exemplo, hoje, vamos pegar uma coisa concreta. A luta dos homossexuais hoje é mais forte do que no tempo de Jesus Cristo? O que vocês acham? Vocês acham que é a mesma coisa? Ela é mais forte, né? Agora. Então, a luta das mulheres hoje é mais forte que na época de Jesus Cristo? Sim. Então, mas por que acontece isso? Para o Hegel, acontece... Vocês estão conseguindo ver o slide, hein? Estão vendo ou não? Dá pra ver sim, Amir. Tá pra ver, né? Beleza. Por que acontece isso? Porque há um movimento histórico, dialético, que vai fazendo com que essa separação entre a consciência e o homem, a consciência e o ser humano, vai diminuindo. Até chegar no máximo, que é a Revolução Francesa, que é o quê? Que trouxe liberdade para todo mundo, igualdade para todo mundo, e assim por diante. Entenderam a lógica da cabeça dele? Então, o que é o Zeitgeist? Zeitgeist nós estamos vivendo isso por quê? Porque nesse movimento histórico da consciência, chegamos nesse processo. Não é uma luta das pessoas. Uma hora ia chegar. Por quê? Porque a lógica da consciência é esse movimento histórico. De quê? De buscando mais liberdade. Então, para o Hegel, isso é idealismo. Isso é o quê? Né? É a consciência que faz esse movimento. Mas o que é a consciência? Nós somos a consciência, entendeu? Nós não somos parte dessa consciência. Essa consciência nossa é a mesma coisa. Por isso que ele acha que Jesus Cristo é o máximo desse processo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o quê? É a consciência criando esse filho que é a matéria para descer, entendeu? Ele abre mão de ser consciência e a matéria junto com a gente. Então, para mostrar que não existe separação, né? Principalmente por Hegel, da filosofia com a religião. Ele não consegue, ele não quer fazer essa separação. Bem, lógico, pessoal, que eu estou aqui, tipo, tentando resumir um cara que por si só já é difícil, entendeu? Ele por si só já é complicado. Mas o que eu quero que fique claro é o movimento das pessoas, o movimento de transformações que acontecem é um movimento da consciência. Tudo bem? Então, saímos de uma situação de menos liberdade, quer dizer, para hoje que tem mais liberdade. Ou seja, quer dizer então que o homem ele fica submetido a essa consciência? Não, o homem, ele, conforme a consciência, conforme a história vai avançando, essa separação entre o homem e a consciência diminui até chegarmos no máximo de liberdade quando essa alienação acabou, entenderam? Essa separação acabou, tudo bem? Podemos continuar? Pode. Bem, aí vamos lá. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o marxismo? Existe uma ideia no Hegel, pessoal, de teleologia. Já ouviu falar dessa palavra? Teleologia? Eu vou escrever no chat, peraí. Já ouviu essa palavra aqui, ó? Teleologia. Não é teologia. Já viram alguma vez essa palavra? Teleologia? Não, nunca ouvi. Então, o que é teleologia? Teleologia é o seguinte: é uma ideia de as coisas têm um ideal de finalidade. O que é teleologia no Hegel? Teleologia é a história tem um movimento. Que movimento é esse? É um movimento que vai diminuir a separação do homem com a consciência, até chegarmos no máximo de liberdade. Isso é uma teleologia. A história ela tem uma finalidade. Ela não é por acaso acontece. Tem um fim da história. Ele decretou o fim da história. Quando é que é o fim da história para ele? Revolução Francesa, entenderam? Aí você fala, o que o Marx tem a ver com isso? O Marx tem uma teleologia. Qual que é a teleologia do Marx? O fim da sociedade de classes. Qual que é o fim da sociedade de classes? Que sociedade é essa? Sem classes. É uma sociedade comunista. Não tem o comunismo no Marx? O comunismo para o Marx é o quê? É o fim da história. O fim da história para o Marx é o comunismo.
Então a história tem uma finalidade, tem uma teleologia. Para o Hegel, o fim da história é o máximo de liberdade, ele entende que é a Revolução Francesa, e que o máximo, a teleologia é o comunismo. E depois do comunismo, não tem mais nada. Acaba. Vocês já perceberam que o Marx fala vai chegar no comunismo? E depois do comunismo, acabou. Não tem mais nada. Por quê? Porque chegou no máximo, você está entendendo? Desse processo dialético. Não tem mais dialética, não tem mais contradições. Acabar as contradições. Então, eu acho que é isso que ele vai delegar, o Hegel delega, não só, ele delega também, a ideia própria da dialética, né? O Marx pega do Hegel, essa dialética, da contradições, tese, antítese e síntese. Bem, tudo bem até aí, então, pessoal de Hegel? Vamos lá. Podemos continuar? Pode sim. Pode, né? Tá bom. Aí vem... Eles são todos contemporâneos, viu, pessoal? Exceto a partir do Eduardo Bernstein para baixo. Aí vem um cara chamado Feuerbach. Tá escrito em Feuerbach, mas o nome dele, né, em alemão é Feuerbach. Feuerbach é aluno do Hegel. E o Feuerbach, ele faz uma crítica ao Hegel. Ele faz uma crítica ao espírito absoluto. Ele faz uma crítica à alienação de Hegel. Né? Principalmente, ele faz uma crítica, né, à ideia de relação senhor-escravo que o Hegel tem na fenomenologia do espírito. Então, o Hegel tem um capítulo na fenomenologia do espírito que é a relação senhor-escravo, que basicamente, sim, para resumir, é o quê? O senhor manda no escravo, logo o escravo faz tudo para o senhor. Tudo bem? Então imagina, você é senhor e eu sou escravo. Você fala, Amir, vai lá e faz pão, eu faço pão. Amir, eu quero que você vá e faz agora arroz, eu vou e faço arroz. Amir, agora você vai para mim e faz uma cadeira, eu faço uma cadeira. Amir, você faz uma, sei lá. Você não faz nada, porque você é o senhor. Então, isso sempre no mundo das ideias, viu, pessoal? Porque o Hegel trabalha no idealismo. Ele não está falando, tipo, do senhor escravo, é o Manuel e a Maria. Eu estou tentando fazer isso para ficar mais fácil, né? Onde está o problema aí para o Hegel? O senhor manda no escravo, só que ele fica dependendo do escravo. Por quê? Porque ele não sabe fazer nada. Tudo depende do escravo para a vida dele. Então, existe uma alienação aí. O homem manda, o senhor manda, mas ao mesmo tempo é dominado, entenderam? Ele manda e é dominado por quê? Porque ele manda os caras fazer e ele não vai fazer nada, ele fica dependente do escravo. Bem, o Feuerbach vai aparecer aí no meio, né? O Feuerbach. E o Feuerbach vai fazer uma crítica a essa lógica hegeliana do espírito, né? De que a Revolução Francesa foi o máximo da liberdade, de que a Revolução Francesa é o fim da separação homem e consciência. Para o Feuerbach, existe uma alienação, como diz o Hegel, isso é verdade, entre a consciência e a matéria. O Feuerbach ele vai mostrar que existe uma religião aí por trás, que é a religião cristã. Aquilo que o Hegel via como uma superação da alienação, por quê? Porque a religião cristã ajuda na superação. Porque a consciência cria a matéria. Jesus Cristo é o quê? É o máximo do fim dessa separação. Jesus Cristo, a consciência criou Jesus Cristo para dizer assim, olha, eu sou a consciência e crio a matéria em forma do meu filho, para quebrar com essa separação. O que o Feuerbach vai dizer? Que existe uma separação entre a consciência e a matéria, como dizia o Hegel. Só que tem um detalhe. Para o Feuerbach, não é a consciência que cria a matéria, mas é a matéria que cria a consciência. Então, para a gente, vamos dizer assim, falar de uma forma religiosa, como o Feuerbach vai fazer, porque tem um livro que chama, né, A Essência da Religião, não é Deus que cria o homem, é o homem que cria Deus. Deus é uma invenção humana, por Feuerbach. Não é Deus, né, que vai criar tudo, é o homem que cria. E o homem que cria Deus. E faz Deus, inclusive, com todas as particularidades humanas. Então, por exemplo, Deus, ele olha.
Deus não olha para as pessoas? Deus não pune as pessoas? Ou seja, todos os atributos humanos passam para Deus. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não? Posso continuar? Pode. Pessoal, só deixa tão desligado, porque às vezes eu escuto barulho, e como eu não estou vendo, e aí eu acho que vocês querem fazer alguma coisa, beleza? Então vamos lá. O Feuerbach acha o quê? Que existe uma separação entre Deus, né, e o homem. Só que essa separação não é dada por Deus, é dada pelo homem. O homem cria Deus. Então o homem cria Deus. E o que ele faz? Ele cria Deus com todos os atributos humanos. Então ele faz isso, ele cria Deus com todos os atributos humanos. Mas esses atributos que estão em Deus, geralmente, são os melhores atributos. Então o que ele fala? Deus é perfeito, o homem é imperfeito. Deus tem o amor universal, um amor infinito. O homem não. O homem não tem esse amor. O homem tem ódio também dentro dele. Então Deus, o homem joga tudo para Deus de bom e deixa para ele tudo de ruim. Então é isso que o Feuerbach está dizendo. Essa alienação do Hegel é uma alienação em que não é a consciência que cria a matéria, mas é a matéria que cria a consciência, e pior. Ela cria a consciência e ela fica adorando essa consciência. Como se fosse ela que tivesse o criado. Ou seja, qual que é a alienação aí? A alienação é, eu crio Deus e começo a adorar Deus como se fosse eu. Como se fosse algo maior que eu, entendeu? Só que, no fundo, quem criou Deus fui eu. A alienação está aí para o Feuerbach. Né? Então, o que é a discussão? Por isso eu coloquei teologia como antropologia. O que ele vai discutir? Deus é uma criação. Entendeu? Pessoal, estou fazendo barulho. Alguém quer falar alguma coisa? É do João, professor. Oi? Era do João, ele mutou agora. Tá. Então, não, porque eu vejo barulho que eu escrevo fazer uma pergunta. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A teologia, por que a teologia como antropologia? Porque acontece o seguinte. O que é teologia para o Feuerbach? É a história do homem. Quando você está falando de Deus, quando você quer entender Deus, no fundo você quer entender o homem. Deus é esse homem que você criou. Qual que é a alienação aí? A alienação é, eu crio Deus e fico o quê? Achando que foi ele que me criou. E eu me minimizo perante a Deus. Mas no fundo quem criou Deus fui eu, não foi ele que me criou. Entenderam? É essa a lógica. O que ele rompe com o Hegel, pessoal? Para Hegel, consciência cria matéria. Para o Feuerbach é o oposto. A matéria cria a consciência. Tudo vem da matéria. Nada da consciência. Deus é uma invenção humana para Feuerbach. Por isso que Feuerbach é muito importante, porque ele traz com uma explicação científica, não digo científica, mas uma explicação filosófica, o materialismo, entendeu? Ele traz a possibilidade. Isso é muito importante para o Marx. O Marx vai ler Feuerbach. E o materialismo do Marx está muito ligado ao que vai dizer o Feuerbach, num certo sentido, entendeu? Depois ele vai romper com o Feuerbach. Bem, entrando aí o Marx. O que faz o Marx? Olha que interessante essa questão da alienação, pessoal. É muito interessante. Primeira alienação, Hegel. Consciência, matéria. Certo? Consciência cria matéria. A matéria não consegue entender que faz parte da consciência. Quando é que ele consegue entender isso? Num processo histórico dialético, né? Levado a cabo pela consciência até chegarmos aonde? Vamos chegar no fim da história, que é a Revolução Francesa, onde tem o máximo de liberdade e acabou essa alienação. Feuerbach diz que a alienação não é entre a consciência e a matéria, mas é entre a matéria e a consciência. O homem cria Deus e se minimiza perante ele. Então, uma alienação aí. Chega no Marx no trabalho. O que o Marx faz? Isso é que é interessante, né? Qual que é a crítica que o Marx faz ao Feuerbach? A crítica é, o Feuerbach ainda ficou com uma discussão idealista. Tipo, a alienação ficou no campo das ideias. Aí o Marx fala, não, existe uma alienação no mundo real, no mundo concreto. Aonde?
Essa alienação se dá no trabalho. Então ele puxa Feuerbach para a terra e fala, ó, tá no trabalho essa alienação. Como se dá no trabalho? No mundo capitalista. O que é o mundo capitalista? É o mundo no qual o patrão tem os meios de produção e o trabalhador vende a sua mão de obra. Qual que é a alienação? A alienação é o trabalhador faz alguma coisa na empresa, mas ele não tem o produto que ele está fazendo. Essa é a alienação principal. Ou seja, da mesma forma que a consciência cria a matéria, existe uma alienação, ou a matéria cria a consciência, no caso do Feuerbach, e tem uma alienação, no mundo do trabalho, qual que é a alienação? A alienação é o trabalhador cria o produto e esse produto nunca é dele, ele é do patrão. Então existe uma alienação entre o patrão e o trabalhador. Por quê? Porque qual a lógica? A lógica é, pelo meu trabalho eu construo as coisas para mim, ou para a sociedade. Mas no capitalismo o que acontece? Existe uma alienação por quê? Tudo que eu faço não é para mim ou para a sociedade, é para um patrão, é para um cara que tem os meios de produção. Entenderam essas três alienações? Hegel, Feuerbach e Marx. Podemos continuar? Pode sim. Bem, aí, o que acontece? Da mesma forma que o Hegel entende no materialismo histórico dialético, no idealismo e dialético, né? O Marx, a partir do Feuerbach, entende no quê? No materialismo histórico dialético, que é o quê? O movimento da história não é um movimento da consciência, é um movimento material, por isso que ele tem na primeira fase, né? Frase do Manifesto Comunista, a história da sociedade até hoje é a história da luta de classes. Por quê? A história é do homem. Não é a consciência que cria a história. A história é feita pelo homem. A partir do quê? Das contradições. Que contradições? Do mundo do trabalho. E como é que são essas contradições no mundo do trabalho? Luta de classe. Então, para o Marx, essa alienação se dá no capitalismo. Se dá onde? Nessa luta entre o patrão e o empregado. Esse movimento histórico dessa luta, que é dialética, por quê? Porque é de conflito, né? Ela busca o quê? A superação desse processo que é a superação do capitalismo. Como é que vai dar a superação do capitalismo? Vai se dar a partir do trabalhador tomar o poder, né? Impor uma ditadura, e aí chegaremos a uma sociedade sem classe, que é o comunismo. Ou seja, vai chegar numa teleologia, que é o comunismo. Enquanto para o Hegel a teleologia era a Revolução Francesa, para o Marx a teleologia é o comunismo. Mas os dois pensam da forma dialética. É a partir do conflito que se chega nessa teleologia. Então, depois de a gente trabalhar... não sei se vocês já fizeram teoria e método, todos vocês? Eu acho que eu sou o único, Amir, que fiz. Nenhum fez ainda? Bem, enfim. Quando a gente for trabalhar, mas a gente vai discutir mais isso, materialismo histórico e dialético. Mas o que eu quero entender aqui é essa base filosófica dele. Bem, então são três caras aí, Hegel, Feuerbach e Marx. Né? O Hegel e Feuerbach vão dar margem para o Marx. Aí tem esse outro cara aí chamado Eduardo Bernstein. Quem que é Eduardo Bernstein? Eduardo Bernstein é do Partido Social Democrata Alemão, o principal partido social-democrata. Bem, o que ele tem de importante nessa história? O Marx acha que existe uma alienação entre o dono da fábrica, o proprietário, e o trabalhador. Como é que se dá essa alienação? O trabalhador trabalha na fábrica e não tem, né, o seu produto, aquilo que ele faz. Por quê? Porque esse produto pertence ao dono da fábrica. Então existe uma alienação no trabalho. O que ele propõe? A luta de classes, o trabalhador tomar o poder, e aí tomando o poder, impondo uma ditadura, chegando a uma sociedade sem classes. O que vai acontecer? Vão surgir várias tendências no marxismo. Eu coloquei algumas. Né? Umas que vão fazer um revisionismo do que o Marx está falando. Uma deles é o Eduardo Bernstein, né, do Partido Social Democrata, e outras que vão até, vamos dizer assim, de certa forma,
vão radicalizar casos de Lênin, Rosa Luxemburgo, comunista e conselho. No caso de Eduardo Bernstein, o que ele está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, pessoal, o capitalismo em si, ele deu grande possibilidade para as pessoas viverem. Então ele vai falar assim, olha, não existe mais necessidade da revolução que o Marx estava falando. Isso tem a ver com a primeira revolução industrial. Agora, chegamos numa fase superior do capitalismo, na qual o trabalhador ele já tem bastante coisa para consumir, ele já tem situação melhor de vida, então não precisa fazer revolução. Ou seja, a gente vai chegar numa sociedade mais igualitária a partir da chegada do trabalhador ao poder por via institucional. Ele vai ter um partido político, o partido político vai fazer disputa eleitoral, ele vai ganhar as eleições e aí ele impõe um modelo. Então precisa ter um processo revolucionário. Ele não precisa ver o patrão como um inimigo, como Marx via. Essa luta de classes sangrenta entre trabalhadores e patrões. Não, você vai chegar numa situação tranquila, na qual a sociedade vai se modificar. Né? Porque hoje o trabalhador não tem as mesmas condições que ele tinha na primeira Revolução Industrial, que ele trabalhava 16 horas por dia, assim por diante. Esse, de um lado, Eduardo Bernstein, do Partido Social Democrata Alemão. Do outro lado vai ter Lenin, que depois vai chegar na Revolução Russa, que vai dizer o quê? Não, aquilo que o Marx está falando ainda serve, né? Você tem que ter a revolução, luta de classe, impor uma ditadura, que é a ditadura do proletariado, e só assim vão chegar no socialismo e depois no comunismo. Então ele acredita na teleologia. Rosa Luxemburgo, que é uma marxista alemã, que vai dizer o quê? O que ela define do Lenin? Ela acha que não é só o partido, né? As pessoas vão se organizar em agrupamentos. Ela teme que o partido seja um partido extremamente autoritário. Então ela questiona Lenin na questão do autoritarismo do partido, e ela questiona o Bernstein porque ela acha que ainda tem que ter a revolução social. Ela acredita que não precisamos mais, chegamos já numa condição melhor para todos os trabalhadores. E tem os comunistas de conselho. Caso do Karl Korsch, entre outros, Anton Pannekoek, que é o quê? Os conselhos operários e trabalhadores que já existiam na Revolução Russa, esses que vão organizar a sociedade. Então não é o partido como achava o Lenin. Né? E não tem que ter esse fim da luta de classe como achava Eduardo Bernstein. Ou seja, então, aqui eu estou colocando alguns marxistas, entendeu, pessoal? Para você ver como o marxismo é complexo, né? Principalmente nos dias de hoje, né? A pessoa chega lá, fala que o cara é comunista, né? Não tem hoje na televisão, sei lá. Tudo é comunismo, não fala hoje? O cara é comunista. É o que mais a gente ouve, né? Mas não é. Aí, pô, aí você pega lá, para esse pessoal, Eduardo Bernstein é comunista, Lenin é comunista, Rosa Luxemburgo é comunista, Karl Korsch é comunista e o Lukács, que eu vou falar ainda, é comunista. Mas eles pensam completamente diferente de todos eles. Na verdade, né, quando você, atualmente, tudo que você... Se você tem uma divergência de ideias, né, de opiniões, você é comunista. Então, porque eu tô falando. E a pessoa que fala isso, ela não tem ideia nenhuma do que está falando, entendeu? Porque ela nunca passou, né, para estudar esses autores. Mas o que é interessante? É interessante entender isso, de todos eles estão ligados nessa questão da dialética. Né? Ou seja, começa com Hegel, Feuerbach, Marx, Eduardo Bernstein acha já que esse momento de ruptura já não é necessário, o Lenin acredita nessa dialética, na luta de classes, Rosa Luxemburgo também. A diferença entre os dois, Lenin acha que essa revolução é feita pelo partido, que é o Partido dos Trabalhadores, o Partido Comunista. A Rosa Luxemburgo acredita, né, de que não necessariamente com um partido só, ela acredita na pluralidade da classe trabalhadora, para chegar nos comunistas de conselho que acham que essa passagem não é com o partido, é com os conselhos de trabalhadores, como você tinha no primórdio da União Soviética, né, os chamados soviets. E aí, a gente fecha com o Lukács. Quer dizer, poderia falar de mais uma coisa, né? Ficar até amanhã aqui, né? Só para mostrar a variedade de ideias marxistas. O Lukács acredita no quê? Na ontologia do ser social. O que é isso?
O Lukács acredita de que o ser humano, no processo histórico, ele vai ganhando forma, ele já não nasce pronto. Né? E qual que é? O que é uma ontologia? Ontologia, né? Se a gente for pegar a palavra em grego e separar ela, é estudo do ser. O que é estudo do ser? Estudo aqui para o Lukács, né? É o seguinte, o que é próprio do ser humano? Por exemplo, o ser humano tem coisa que é própria dele. Então, por exemplo, o que é próprio do ser humano? Comer não é uma coisa doce, né? Tipo assim, o ser humano precisa comer para sobreviver? Ele precisa. Se ele não come, ele morre. Então, ele precisa, então isso é dele, ele nasceu com isso. Ninguém falou para ele come. A criança com nada precisa comer, entendeu? Senão ela morre. Então, por exemplo, existem coisas que é própria do ser humano. Né? Que foi que os outros animais não têm, mas do ser humano em específico. E o que é essa ontologia do ser social? Para o Lukács, a ideia de viver em sociedade, de ser um homem social, é uma ontologia. O que ele quer dizer com o seguinte, pessoal? O homem nasceu para viver em sociedade. Agora, mais do que viver em sociedade, o homem nasceu para o trabalho. Dá que o Marx está falando de trabalho alienado, o que o Lukács está dizendo? Você tem que acabar com o trabalho alienado, por quê? Porque o trabalho é ontológico ao ser humano. O homem nasceu para trabalhar. Ou seja, o homem sempre vai trabalhar. O que o capitalismo faz com ele é transformar esse trabalho em alienado, por quê? Porque um cara trabalha, né, e o fruto do trabalho é sempre para o patrão. Bem, eu acabei aqui no Lukács porque existem caras que não vão concordar com isso, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que a gente pode viver numa sociedade sem trabalho. Vocês acham que a gente pode viver numa sociedade sem trabalho? Por exemplo, só o robô trabalhar pra gente? Não tem como, né? Tipo assim, vocês acham então que o homem precisa trabalhar? Tipo, o trabalho é uma coisa constitutiva no homem. Isso quer dizer, se não trabalhar, ele não é homem, não se realiza. É isso que o Lukács está falando. Numa sociedade capitalista, a gente precisa de dinheiro para viver. Então, tipo, o dinheiro, o trabalho é o fruto disso, entendeu? Então, a gente trabalha para ter a grana para se manter vivendo. Não, tudo bem, Tipo, mas vamos imaginar uma sociedade comunista. Uma sociedade que não precisa trabalhar por dinheiro. Vocês acham que as pessoas precisam... O que ele está dizendo é o seguinte, a pessoa precisa trabalhar. Independente se é uma sociedade capitalista, comunista, anarquista, o trabalho é... Você não precisa comer para sobreviver? Você precisa trabalhar também, entendeu? Para o Lukács. Essa é a visão do marxismo. O trabalho é algo do homem. O único ser vivo que trabalha é o homem. Você fala, a formiga trabalha? Não. Não, porque os animais, o que eles fazem é pelo instinto, né? Então, exatamente. Eles não conseguem elaborar isso, entendeu? Mas eu não estou falando que todos os marxistas concordam com isso. Eu vou acabar aqui no Lukács. Ou seja, o fim dessa alienação é o quê para o Lukács? Que a gente está falando do Hegel. O fim dessa alienação é o trabalho ser algo prazeroso. O homem trabalhar por prazer. Isso é possível numa sociedade comunista. Mas ele quer dizer o seguinte, não existe a possibilidade de uma sociedade sem as pessoas trabalhar. Entendeu? Não existe. Por quê? Porque trabalhar é algo constitutivo do ser humano. Da mesma forma que ele come, ele dorme, ele faz necessidades, ele precisa trabalhar. É desse naipe. Ele não consegue fugir do trabalho, porque o trabalho é algo que constitui ele, entendeu? Bem, nem todo mundo concorda, obviamente, mas no marxismo, existem uns caras que não vão concordar com ele, a partir de um grupo chamado Grupo Crises. Inclusive tem um livrinho chamado Manifesto contra o Trabalho. Vocês já ouviram falar? Vocês conseguem baixar na internet. Esse eu não sou marxista. E o Paul Lafargue, que era genro do Marx, fez um livro que deixou o Marx bem puto da vida, chamado Direito à Preguiça. Vocês já ouviram falar desse livro? Direito à Preguiça? Também vocês conseguem baixar. Que vai contra essa ideia de que o trabalho é constitutivo no homem. Ficou claro, então, pessoal? Hegel, Feuerbach, Marx, Bernstein, Lenin, Rosa Luxemburgo e Lukács. Entenderam esse papel da filosofia no marxismo e, principalmente, esse papel
da alienação, da dialética, beleza? Alguém não entendeu? Pode fazer a pergunta que eu respondo. Nossa, eu sou Beto ainda. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Bem, aí entramos na geografia crítica. Que é o quê? É a geografia que vai fazer a crítica à geografia tradicional. Deixa eu ver aqui o que tem aqui para frente. Tá. O que é interessante nessa geografia crítica? O interessante, pessoal, é o seguinte: é uma geografia que se utiliza dos elementos marxistas. Quais elementos? Ideia de luta de classes, ideia de dialética, materialismo histórico, né? Ou seja, pega esses alienação, pega esses pressupostos e traz ele para a geografia. Por quê? O Marx, ele nunca escreveu, ele não é geógrafo, o Marx, entendeu? Nunca foi geógrafo. Ele pode ter escrevido textos de geografia, mas ele nunca foi geógrafo. O Marx pode considerar como filósofo, economista, sociólogo, alguns falam, entendeu? Né? Mas geógrafo não. Ninguém fala, o Marx era geógrafo. Nem passa para a cabeça de alguém. Só que acontece o quê? Existe uma geografia que vai lá e pega elementos do marxismo para trazer, para mostrar o quê? Uma outra forma de compreender a ciência. Como? A partir das contradições que existem na sociedade. Ou seja, então vamos pegar geografia tradicional, trabalha população, tudo bem? Então, sei lá, vamos pegar lá, Vidal-Lablache trabalha população da França. Como é que você vai trabalhar a população do Brasil? Da mesma forma que o Vidal-Lablache? Não, por quê? Porque população é o quê? População são classes sociais. Existem classes sociais no capitalismo? Não. População não é uma coisa homogênea, concorda? Existem classes sociais. E para os marxistas, essas classes sociais são em conflito. Entenderam? Então, quando a geografia tradicional trabalha a população, por exemplo, como algo homogêneo, tipo a população da França, a população do Brasil, a geografia marxista trabalha a partir de uma outra perspectiva, que é a perspectiva de que a população não é um aglomerado de pessoas, de indivíduos. A população são classes sociais. E que essas classes sociais estão em conflito. Tudo bem, pessoal? Então, entendeu a diferença? Por isso eu coloquei aí a burguesia versus proletariado, a luta de classes. Então, eles acreditam na luta de classes. Como é que se dá isso? Se dá isso a partir de uma ideologia. Então, os marxistas acreditam que existe uma ideologia burguesa. A ideologia burguesa é o fator que vai fazer com que, né, as pessoas sejam, elas ricas ou pobres, de certa forma, reproduzam essa sociedade capitalista. Então, eu coloquei aqui, o que seria a ideologia como processo de dominação cultural? Existem várias coisas dentro dessa sociedade, né, que estruturam ela. Então, por exemplo, a gente acreditar que a competição é algo natural. A competição, para os capitalistas, é algo natural. Por quê? Porque eles precisam, ideologicamente, passar essa estrutura. Porque ela, né, que vai dar base para a sociedade. Então, fazer com que as pessoas, sejam ricas ou pobres, acreditem, por exemplo, na meritocracia. Não tem isso, meritocracia? Tem essa coisa? Tem que acreditar na meritocracia? Por quê? Porque a meritocracia é um dos pilares da sociedade capitalista. Como é que eu passo a meritocracia para as pessoas? Eu passo a partir de aparelhos ideológicos, como diz o Althusser, aparelhos ideológicos. Quais aparelhos ideológicos? Por exemplo, escola. Escola é um aparelho ideológico da burguesia. O que a escola serve? Para passar os valores da burguesia para as crianças. Para que as crianças, quando crescerem, elas aceitarem de uma forma mais tranquila de que são do proletariado, está entendendo? Desculpa,
o proletariado não, que fazem parte de uma população, que aquela população é de um país específico, que todos somos iguais, somos da mesma nação, temos que juntos lutarmos, entendeu? É isso para que serve a história e a geografia. Para os marxistas, de certa forma para os anarquistas também, né? Serve para quê? Para criar um ambiente para as crianças na qual elas acreditam de que não existe separação entre burguês e proletariado. Não, somos todos brasileiros. Fazemos parte da mesma sociedade. Então, o que a escola faz? A escola estrutura, né, de certa forma, essa ideologia dominante. Né? Por isso que o Althusser chama esse aparelho ideológico do Estado. Existem outros, por exemplo, instituições. Então, por exemplo, existem corpo jurídico, né? Então, existem várias coisas na sociedade que vai fazendo com que você, de certa forma, seja enquadrado nesse modelo. É isso que os marxistas estão pensando. Então, a geografia crítica está pensando essa sociedade. Né? Está pensando o quê? Está pensando essa sociedade a partir dessas contradições. Tipo, então eles não acreditam que existe uma homogeneidade na sociedade. Existe uma luta na sociedade. Por quê? Porque na sociedade existem classes sociais. E que essas classes sociais, para os marxistas, elas têm objetivos diferentes. Né? A burguesia pensa de um jeito e o proletariado, se não pensa, deveria pensar de outro jeito. Entendeu? E aí entra no Gramsci, para a gente entender o conceito de hegemonia. Que também é um cara bastante falado. Né? Vira e mexe falando do Gramsci, né? Tipo, o Gramsci é como se fosse o capeta. Tudo você vê esses caras de extrema-direita, eles falam, por exemplo, que o Gramsci, a partir do Gramsci, o comunismo foi instalado na cabeça das pessoas. Já viu isso daí? Esse pessoal, Olavo de Carvalho, já viu isso aí? Nunca ouvi, não, prof. Ah, que bom, cara. Ótimo. Nem veja o Olavo de Carvalho, senão você vai ficar pirado, cara. Mas existe pessoal, tipo assim, eles acham, né, que a gente vive no comunismo. Pessoal, pode parecer loucura, mas eles acham que a gente vive no comunismo, esse pessoal de cima dele. Eles acham que a Rede Globo é comunista. E aí você fala, mas que comunismo é esse? É um comunismo nos valores, sacou? Tipo, para eles, o comunismo já não é mais econômico, como acreditava o Marx, uma sociedade sem classe. O comunismo está nos valores. Como? Então, por exemplo, já que o comunismo não consegue mais ser uma sociedade economicamente igualitária, o que eu faço? Eu, enquanto marxista, eu entro nessa sociedade e começo a minar ela por dentro. Então, por exemplo, a principal coisa, destruir os valores familiares. Então, para eles, tipo, movimento gay, feminismo, movimento negro, o que é isso, esses movimentos? Eles são movimentos, né, comunistas para minar a família, entenderam? Então, tipo, movimento gay. Movimento gay começa a dizer que homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher. Isso vai contra os valores da família. Família tradicional diz que o casamento é só entre homem e mulher. Então você não pode acabar com isso. Né? Movimento, por exemplo, das mulheres, do feminismo. O que é o feminismo? Antes a mulher, ela entendia que ela tinha que casar, cuidar do marido e cuidar dos filhos. Aí o que o feminismo diz? Não, a mulher não pode ficar em casa. Ela tem que trabalhar, ela tem que ser independente. O que você vai fazer? Vai destruir essa família tradicional. Por que eles fazem isso? Esses caras de extrema-direita acham. Fazem isso para destruir a nossa sociedade capitalista, entendeu? Tipo, como eu não consigo mais destruir o capitalismo de forma econômica, de uma forma econômica, a partir da luta de classes, eu destruo a partir dessas coisas mais... Como é que eu posso falar? De organização, de ética, né? Cultural, entendeu? É isso. Pessoal do extrema-direita. Mas por que eles usam o Gramsci? Porque eles acham que o Gramsci fez um conceito de hegemonia, que é o quê? Eles acham que o Gramsci inventou um conceito que é o seguinte: já que o trabalhador não vai mesmo tomar o poder,
que ele também não quer tomar mais o poder, nós comunistas precisamos criar um jeito de destruir essa sociedade. Mas se não é pela revolução, como é que vai ser? Vai ser a partir, né, dessa quebra dos valores. Como? Aí eu começo a entrar na escola, na universidade, no meio de comunicação, e o que eu faço? Eu vou mudando a estrutura da sociedade por dentro, entendeu? Eu vou convencendo as pessoas a acabar com essa sociedade que a gente tem. Para chegar uma hora e o comunismo ser implantado. Como? Ele vai ser implantado a partir desses movimentos, não mais a partir de uma luta entre o proletariado contra a burguesia. Tudo bem? Isso que eles acham. Mas o que é o conceito de hegemonia do Gramsci? O conceito de hegemonia é o oposto disso. O conceito de hegemonia é o seguinte. O que o capitalismo faz? Ele cria os valores. E ele passa esses valores para a sociedade. Então, ele vai jogando para a sociedade os valores que são valores dele como se fossem valores naturais. Porque assim ele consegue dominar a sociedade. Tipo, ele consegue convencer o proletariado de que ele tem as mesmas condições que o burguês. Que um dia ele pode ser burguês, inclusive. Ou seja, ele vai, tipo, minando qualquer possibilidade do proletariado se unir para fazer a revolução, entenderam? Qual que é a lógica do Gramsci? Então, esse conceito de hegemonia é o quê? Hegemonia, tipo, burguesa na cabeça das pessoas. As pessoas mais pobres começam a pensar como se fossem ricas. E assim, qual a dificuldade que você vai ter? De convencer ela a fazer a revolução. Porque ela acha o quê? A qualquer momento eu posso ganhar dinheiro e ficar milionário também. Da mesma forma que existe gente rica. E aí essa ideia da revolução é deixada de lado. É isso que a geografia também crítica vai querer entender. Tipo, vai querer entender como é que se dá essas manipulações dentro da sociedade. Então, por exemplo, vai querer entender isso na cidade. Então, sei lá, tipo, quero entender de que forma as grandes corporações de empreendimentos imobiliários, elas fazem a cidade ser delas e expulsam as populações mais pobres das regiões centrais e mandam ela para a periferia. Então, eu quero entender esses processos. Como? A partir de uma análise da geografia, né, tendo os pressupostos marxistas. Tudo bem? Podemos continuar, pessoal? Pode sim. Então, beleza. Então, deixa eu ver aqui. Bem, vamos lá. Aí eu coloquei aqui, né, algumas coisas para a gente pensar. O que é essa geografia crítica? Quando é que ela surge, né? Década de 60 e 70. Ela vai surgir principalmente, no primeiro momento, ela surge nos Estados Unidos, com a chamada geografia radical. Na França, ela surge, não, né, são marxistas que estavam no Partido Comunista, mas depois eles saem, caso, por exemplo, de um cara chamado Pierre Georges, e cria um negócio chamado geografia ativa. Então, não é uma geografia marxista ainda, mas ela já tem um embrião aí. Chegando, então, na França, na década de 60, final da década de 60, que aí você tem os movimentos, né, de contestação, principalmente o maio de 68, que vai fazer de que essa geografia clássica, tradicional, ela já não consiga mais explicar a sociedade. Por quê? Porque ela tenta explicar a sociedade não a partir das suas contradições, mas tentar explicar a sociedade a partir do que, tipo, de que existisse uma homogeneidade nela. Então, os marxistas começam a fazer uma crítica a essa geografia. Então, eles estão basicamente questionando o quê? A geografia mnemônica. Que geografia é essa? É a geografia que está baseada na memorização. Então, por exemplo, quer saber quais são os rios principais, os afluentes, os principais picos, né? Ou seja, as capitais dos estados, as capitais, ou seja, é uma geografia pautada na que a criança ela fique memorizando as coisas. Não que ela consiga entender os processos. É essa a crítica que eles vão fazer na geografia. Eles vão questionar a chamada geografia, depois eu vou discutir isso com vocês, a geografia
neopositivista, né? A geografia pragmática, que é uma geografia voltada ao mercado. Então, eles questionam essa geografia, ela era muito forte nos Estados Unidos, na década de 60, 70. Que é uma geografia voltada para facilitar o fluxo de mercadoria, entendeu? Tipo, é uma geografia que se preocupava mais com a dinâmica espacial do capital. Então, como o capital poderia circular na cidade? Né? Essa geografia é muito forte nos Estados Unidos, como está dizendo, né? E aí esses marxistas vão fazer uma crítica a essa geografia, chamada geografia teorética, quando nós chegamos no Brasil. Bem, e aí vem então essa crítica a essa geografia teorética, a geografia tradicional. Aí os marxistas vão tentar o quê? Criar uma geografia que se baseie na dialética, no materialismo, na luta de classes, né? Na superação dessa sociedade e assim por diante. Então eu acho que, para entender, o marxismo tem essa preocupação de romper com essa lógica. Bem, aí eu coloquei aqui alguns conceitos, vocês vão aprender mais, né? Então vamos lá. Como é que a gente pode ver espaço, território e paisagem a partir dessa crítica marxista? Então vamos lá. Espaços seria produto da sociedade capitalista, né? Aí você tem o David Harvey, Milton Santos, e redescoberta na teoria social crítica com Eduardo Soja. Então, o que é o espaço? O espaço um processo na qual o capital se apropria dele e coloca sua marca, a partir, por exemplo, do surgimento de grandes corporações do ramo imobiliário. Então, o espaço acaba sendo, para os marxistas, não uma coisa neutra, né? Tipo, onde está a população. O espaço é um jogo de contradições, na qual os capitalistas entendem que o espaço deve ser apropriado para ganhar dinheiro e as pessoas mais pobres querem tomar o espaço, querem se apropriar desse espaço para lutar por uma sociedade mais igualitária. Então, existe uma contradição nesse espaço. Então, os jogos críticos querem entender o espaço a partir dessas contradições. Então, o espaço não é um local... Então, por exemplo, para os marxistas, não dá para você falar, o espaço é um local de ação. Né? Tipo, ou, por exemplo, falar assim, de um teatro. Por quê? Porque não existe uma conformidade na sociedade. A sociedade ela é cindida em várias classes. Então, o espaço demonstra essa cisão. Então, existem, da própria cidade, bairros mais ricos, bairros mais pobres. Nos bairros mais ricos, você tem mais condições, né, equipamentos urbanos. Nos bairros mais pobres, você tem menos. Ou seja, quando você vai estudar o espaço, você tem que entender como é que se dão essas contradições nele. Então, você não pode mais entender o espaço como algo mais homogêneo, né? Sem nenhuma contradição. Tudo bem? Vocês vão aprender mais para frente isso, obviamente. Eu estou colocando aqui. Território. Produto das desiguais relações sociais e seus respectivos usos, incluindo aqui os exercícios do poder e a institucionalização de uma dada ordem. O conceito de território é muito importante na geografia. Né? Então, a gente viu, por exemplo, o Ratzel. O Ratzel, ele é um geógrafo do século XIX. O que é território para o Ratzel? Né? Território tem a ver com essa união entre a sociedade com o Estado. Então, nessa junção sociedade-Estado, você tem o surgimento do território. Então, o território está ligado ao quê? Ao Estado. Para o Ratzel. E isso é sempre comum na geografia. Então, por exemplo, quando a geografia vai trabalhar, a geografia clássica, o território, está sempre trabalhando os territórios ligados ao Estado. Por quê? Porque é uma tradição que veio lá do Ratzel. E depois a própria Vidal de Labrache passa.
O que propõe os marxistas? E o Rafestan avança até no marxismo, porque o Rafestan ele é Foucaultiano. Já ouviu falar do Michel Foucault? Um filósofo francês? Enfim, mas depois vocês vão ver, vocês vão ver. O que ele propõe? Ele propõe de que o território é uma ação de grupos. Então, por exemplo, sindicatos podem ter uma ação no território, né? As comunidades quilombolas indígenas podem ter uma ação no território. Então, o território ele não fica apenas na mão do Estado. Você tira isso, né? Tira essa ideia do território na mão do Estado, como entendia o Hartz e os geógrafos clássicos, e agora existe o território dos quilombolas, dos gays, das mulheres, dos negros, tá entendendo? Dos trabalhadores, enfim, existem categorias, partes da sociedade que podem tomar o território e podem criar uma territorialidade, né? Isso que eu acho que ele traz. Mas por que ele traz essa possibilidade? Traz, pessoal, porque ele já não fica preso à ideia de que território pertence ao Estado. Tudo bem? Até aí, beleza, pessoal? Podemos continuar? Então, vamos lá. Aí vem também, eu coloquei aqui, conceito de paisagem. O que é paisagem para o Milton Santos? Paisagem para o Milton Santos, pessoal, é aquilo que você, né, consegue perceber pelo visível. Então, o que você consegue é um congelamento do espaço, a paisagem. Só que a paisagem é um congelamento que tem processos históricos, que tem sons, que tem cheiros e assim por diante, né? Então, o conceito de paisagem ele vai ser transformado pela geografia crítica. Ele não vai ficar com uma descrição, como era antigamente. Você vai descrever a paisagem, como eram os geógrafos clássicos. Você parte agora para entender esses processos. Então, na paisagem existe o quê? Cheiro. Existem, por exemplo, percepções. Dependendo da paisagem, eu sinto medo, me sinto mais à vontade. Então, você quer entender essas lógicas, que para os geógrafos tradicionais não era importante. Por quê? Porque eles queriam só descrever a paisagem. Queriam dizer, a paisagem é o quê? A paisagem é, sei lá, essa cava, tem aqui uma árvore, aqui próximo tem um rio. É isso, não é descrição. Para os geógrafos que vêm depois da geografia crítica, não só, mas a gente vai ver, a fenomenologia também, parte dessa geografia mais crítica, né? Não que eles sejam marxistas. Eles vão tentar criar uma outra ideia de paisagem. Ou seja, espaço, território e paisagem, que são três... Podia colocar outro, por exemplo, lugar. A ideia de lugar é uma ideia que vai surgir com essa geografia crítica, principalmente com um cara chamado Henri Lefebvre, né? Ele vai trazer essa ideia de que as pessoas têm uma identificação com uma parte desse espaço. Isso ele vai chamar de lugar, entendeu? Ou seja, esses conceitos eles são reelaborados a partir dessa entrada do marxismo dentro da geografia. Tudo bem? Até aí? Bem, aí eu coloquei mais algumas ideias, pós-marxismo, diversidade e negação do dogmatismo, então também eu acho que é legal entender isso, vários marxistas vão começar a questionar uma geografia crítica que ficou engessada, né? Porque ficou muito ligada ao marxismo ortodoxo, então eles vão colocar autores que são críticos, mas não são marxistas, então, por exemplo, Foucault, Deleuze, Guattari, Bourdieu e assim por diante, né? Então eles ampliam essa ideia da criticidade, não fica preso mais a uma ortodoxia marxista. Coloquei aqui uma crítica que se faz da geografia, né? A geografia dos professores e a geografia das instituições. Então, por exemplo, a geografia do exército e assim por diante é uma geografia diferente da geografia que é dada na sala de aula. Então, você tem isso, principalmente essa crítica é feita por um geógrafo chamado Yves Lacoste, né?
Bem, aí eu coloquei já isso, né? Acessibilidade, distanciamento, apropriação e uso, domínio e controle, produção de espaços, daqui principalmente com um autor chamado Henri Lefebvre, a ideia de que o espaço não é neutro, existem contradições, lutas por tomada desse espaço, né? E por isso que eu coloquei a importância da geografia do espaço para o capitalismo. Ou seja, a partir desses autores, a geografia deixa de ser uma geografia mnemônica, descritiva, e é uma geografia que quer entender os processos. Quer entender como é que o capitalismo vai modificando o espaço, como é que essas territorialidades, né, das várias comunidades, ou mesmo sindicatos, populações, né, vão surgindo, questionando uma lógica espacial, territorial, capitalista, enfim. Então, eu acho que o marxismo dá essa possibilidade, né? Bem, basicamente, o que eu tinha para dizer hoje era acabar aqui mesmo, né, nessa questão mais dessa geografia e do marxismo. Alguma questão, pessoal, com relação a isso? Não, tá tranquilo, pro. Então, vamos fazer o seguinte. Quem tiver... Porque eu falei de muita coisa aqui, até bastante rápido. Deixa eu só fazer um paralelo. Eu não sei se é porque eu falar. acabei fazendo as outras disciplinas e aí eu vim fazer teorias, história do pensamento geográfico. Agora que você estava falando da paisagem e da questão do espaço, né? Me veio muitas aulas do Paulo, né? Dessa questão do quanto o espaço ele se transformou, né, nas suas concepções, inclusive na própria evolução do conhecimento da geografia, né? Sim. Eu achei bem legal por conta disso, né? E até O que eu estou demonstrando aqui tipo assim, eu estou tentando fazer uma introdução, cara, porque, porque senão... É que eu acho complicado, primeiro, essa aula já acho complicado você dar dessa forma que a gente está falando, entendeu? Tipo, mas enfim... Mas até aquele conceito da paisagem, né? Que a paisagem é somente aquilo que a gente via, né? Então, e aí muito, né? Aí o cego não via, né? Então a gente acaba percebendo aí o quanto tudo isso evoluiu, né? Sim, exatamente. Não, o que eu coloquei aqui, tipo, algumas ideias para a gente entender. Então, por exemplo, para a gente pegar. Se você for pegar um livro, por exemplo, da década de 50... Tem um livro chamado A Cidade de São Paulo, 1954. De 1954, quando foi 400 anos da cidade de São Paulo. É um livro, chama Cidade de São Paulo. São vários autores, geógrafos. Entre eles, Aziz Absaber, Pasquale Petroni. Então, Haroldo Azevedo, a primeira geração de geógrafos na USP, entendeu? Aí você pega lá, por exemplo, eles vão estar discutindo a cidade de São Paulo. Então, sei lá, vai discutir, sei lá, a cidade de São Paulo. Aí o cara começa a descrever a cidade. É muito interessante, é tipo assim, a cidade de São Paulo tem, sei lá, 1.400.000 habitantes, 4.250 prédios, 2.155 praças. Sabe, ele fica descrevendo a cidade? Ele não tem uma preocupação em discutir a cidade dentro das contradições. Por quê? Porque essa é uma proposta laplaciana, de você vai lá e descreve a cidade. Tipo, quais os rios principais que tem na cidade. Que nós tínhamos geógrafos de gabinete, né? Não, eles até trabalham. Por exemplo, você pega o WhatsApp, sabe? É um jogo que sai para o campo, entendeu? Mas é tipo assim, é uma tradição que é uma tradição, tipo, francesa, né, cara? Que não é ruim em si. Você descrever não é ruim. O problema é que você fica só na descrição, entendeu? O WhatsApp fazia, por exemplo, vários trabalhos de campo. Mas o que é o trabalho de campo? Eu serve para escrever, entendeu? Tipo, eu vou lá, sei lá, eu vou no campo, sei lá, vou lá na periferia. No periferia não. Acontecia também isso, né? Mas, por exemplo, eles iam na zona rural, entendeu? Eles ficam descrevendo.
Tipo, plantação de laranja, aqui tem uma parte, a plantação é não sei o quê, porque o solo é desse jeito, aqui o clima é mais árido, ali o clima é melhor, sabe essas coisas? Eles não ficam se aprofundando nas contradições. Se existe pobre e rico, se existe pessoa, sei lá, trabalhador e patrão, sacou? Eles até podem falar, mas eles não estão preocupados com se existem contradições entre essas classes. Eles não estão preocupados com isso. Mas o trabalho é muito bom. Se você pegar lá na internet, não sei se tem, né? Você tem? A cidade de São Paulo, chama, de 1954. Né? Eu tenho aqui um texto, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Deixa eu ver se eu acho. Não, é que eu não sei onde é que ele está agora. Eu sei que acha. Enfim, eu tenho um boletim aqui, que é o Boletim Paulista de Geografia de 1976. Pô, a geografia é tradicional, entendeu? Aí você vê os artigos, cara, que eu queria pegar. Não sei se eu acho. Achei, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu. Peraí. Você consegue ver na câmera? Consegue ver? Sim. Ó, vocês estão vendo? Consegue ler? Consegue ler? Ou não? Boletim Paulista de Geografia. Então, é de 76 isso aqui. Então vamos pegar Só os artigos. estragou esse Olha os pôster artigos que da ele escreveu, portuguesa no fundo, né? Olha os artigos. São os artigos? Então os artigos chamam A Geografia Francesa e a Geração dos anos 70. Tendências atuais da pesquisa de solo em São Paulo. O café em São Paulo. Entendeu? Regionalização, tema geográfico e político. É tipo assim, ele fica... Tem alguns que não tentam, tem até do Armen, já ia falar do Armen, Mamikunian. É um texto mais... Ele é marxista, então ele tem um pouco de diferença, mas se você pegar, por exemplo, Haroldo de Azevedo, eles são mais descritivos, entenderam? Então eles ficam falando desses autores. Tipo, não tem uma preocupação de fazer um debate. 76 é antes da chegada da geografia crítica no Brasil. A geografia crítica no Brasil chega em 78. O Haroldo de Azevedo, ele morreu em 76, por exemplo. E o Haroldo de Azevedo é o cara que fazia todos os livros didáticos no Brasil. É o Haroldo de Azevedo, nesse período. No Brasil inteiro, pessoal. Você imagina, tem até uma professora que tem uma... Se vocês colocar no YouTube, colocar Haroldo de Azevedo entrevista, tem uma entrevista com ele. De 1974, eu acho. E uma pessoa fala que ela foi lá por rincões do Nordeste e encontrou um livro do Haroldo de Azevedo. Ele era tipo assim, é o cara que mais vendia livro didático no Brasil. É o quê? Uma geografia tradicional. Tipo, uma geografia descritiva. Então, tipo, ele não está discutindo lá questão do racismo, entendeu? Não discute racismo, não discute homofobia, não discute essas coisas na geografia. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Por quê? Porque não é. Tem gente até hoje que acha isso, que a geografia não tem que ser isso. Que a geografia não tem que discutir esses temas. Eu tive um professor, ele faleceu já. Ele era marxista. Ele falava assim, se você quer aprender revolução, vai para ciências sociais. Ele faz desse jeito. Se você quer aprender revolução, vai para ciências sociais. Não fica na geografia. Ou seja, não dá para discutir revolução na geografia. Revolução francesa, revolução russa, não dá. Revolução se discute na história, na sociologia, não na geografia. Por quê? Porque essa tradição mais conservadora da geografia, e olha que ele era marxista, hein? Ou ele tinha sido, né? Ele foi um dos principais da geografia crítica. É assim, cara. Entendeu? Você não discute isso. Tipo, você apresenta os dados, entenderam? Você não fica discutindo os dados.
Eu acho que é esse o diferencial para a gente entender da geografia crítica. Então, a geografia crítica é muito importante, porque ela traz essa possibilidade. Qual que é o problema da geografia crítica? A geografia crítica ficou, na minha opinião, ela ficou uma coisa dogmática, sacou? Tipo, não existe um contraponto à geografia crítica. Qual que é o contraponto à geografia crítica? Não tem. Então, ou você pensa como a geografia crítica, ou você não pensa em geografia mais. Você está entendendo? Não tem um contraponto à geografia crítica. E aí, o que eu acho? Como não tem um contraponto à geografia crítica, à geografia marxista, ela fica ossificada, cara. Tipo, não muda nada, ela fica meio que parada no tempo. Então, você fala de coisas que, sei lá, cara, para o aluno, às vezes, não tem importância nenhuma. Ou, por exemplo, sei lá, você dá aula de geografia, João? Tô, Amir. Você dá aula de geografia. Eu não sei agora como é que tá, mas, por exemplo, no livro você dá aula para fundamental? É fundamental 2,5. Tá, então, no fundamental você discute, por exemplo, espaço, território, essas coisas? Sim. Já começa lá no 6º ano, o primeiro módulo da apostila. É porque, assim, Amir, o estado mesmo eu dou aula de sociologia e filosofia. O que eu dou de geografia é no particular. Então, o material ele é diferente, né? Mas o primeiro módulo da apostila do 6º ano vem para trabalhar o que é o lugar, o que é o espaço. Então, aí eu fico me perguntando o seguinte, aí você vai querer discutir, por exemplo, o espaço a partir de uma teorização da geografia crítica, sacou? Aí eu acho que é complicar para a criança. Aí a criança não vai Não entender. tem. Entendeu? Aí o que eu tô dizendo? Tipo assim, aí você quer tanto isso, cara, que aí você faz uma. Aí a criança fica uma coisa mnemônica. Ela tem que ler 10 vezes o que é espaço para entender. Aí tem que guardar. Aí você vai dar uma pergunta na prova. O que é espaço? Aí a criança fala, espaço é... Blá, 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 entendeu? Fica a mesma coisa de perguntar, quais são os rios da margem esquerda do Amazonas? Então eu acho que esse é o problema que ficou da geografia crítica. Ela entrou, né, nas escolas, que eu acho que é importante fazer a crítica à geografia que se tinha, só que chega uma hora, cara, que como ela vira, tipo, a manda, a dona da geografia, não tem uma contradição, não tem uma crítica a ela. E aí, tipo, ela meio que falsificou, na minha opinião, e aí, tipo, as pessoas têm que aprender geografia daquele jeito. E para mim fica tão mnemônico, às vezes, do que era antes. Enfim, cara, pelo menos a minha avaliação, né? Mas, enfim. Ou seja, então essa é a crítica que eu faço, né? Porque, na verdade, ela não se torna prática, mas ela se torna uma arte de decorar, né? E fica, tipo assim, ela fica extremamente, como é que eu posso falar? Fica no campo das ideias, entendeu? Tipo, Sim. você não sai pra rua para mostrar o que é lugar, o que é espaço, território. Não, você fica discutindo na sala de aula. E aí, tipo, a criança tem que guardar isso. Então, antes a criança guardava quais eram os rios do Amazonas, as principais capitais, eu não sei também se hoje guarda mais, acho que não, né? Mas né? Tipo, você tem essa coisa de falar qual é a capital do estado tal, né? Enfim, mas hoje ela tem que saber o que é espaço, território, lugar, dentro dessas concepções. Aí ela fica um negócio tão de... que às vezes não tem tanto sentido quanto saber as capitais para ela. Enfim, cara, mas essa é a minha avaliação, né? Então, o que eu quero dizer é assim, a geografia crítica, como ela já tem 40 anos, ela meio que parou, cara. Sacou? No tempo, bicho. Meio que parou no tempo para discutir essas coisas, principalmente na escola. Então, eu acho que tem que entrar outras dinâmicas dentro da sala de aula, enfim, né? Eu acho que a geografia crítica, o grande problema dela, na minha avaliação, fica assim, o discurso revolucionário e a prática, ela nunca se preocupou com a prática da sala de aula. Para ela tanto faz como você vai dar aula. O importante é passar o conteúdo, entendeu? Tipo, a prática da sala de aula não tem tanta importância. Na verdade, você se torna conteudista, né? É muito mais fácil você só enfiar a goela abaixo. Exatamente. E você pode ser tão autoritário quanto o professor conservador, entendeu? Sim. Ela não discutiu a prática do professor. Para os anarquistas, não tem como você dissociar a prática do conteúdo, entendeu? Senão fica uma coisa falsa. Tipo, você vai falar de uma revolução social de uma forma autoritária. Mas os marxistas não se preocuparam com isso. Porque o pensamento sempre veio de cima para baixo. Tipo, é como se existissem os intelectuais
que passa o que deve ser a geografia na escola, sacou? O movimento não sai das escolas, o movimento sai lá de cima. Eu acho que a principal crítica que eu penso é essa, cara. Ele tá Beleza, falando que então, tá pessoal? mutado. A minha percepção é que quando você vai trabalhar a geografia física, né, você tem que trazer para a realidade dos alunos, porque a geografia, embora a gente faça essa divisão entre física e humana, a geografia humana está muito mais perto, né? Como, por exemplo, quando você vai falar de urbanização, você pega a própria cidade. Quem mora no centro? Por que tem o centro? O que configura uma cidade? Né? O que configura o urbano? Agora você vai explicar para eles correntes de convecção dentro da sala de aula? Então, mas aí eu acho o seguinte, cara. O que eu penso, né, sobre isso? Eu acho que a gente tinha que fazer uma apostila pensando em achar dentro dos aspectos físicos as questões humanas, porque não dá para você separar isso. Isso é o maior movimento da geografia, cara. Crítica. Então, O que a geografia crítica fez? Não dá para você discutir luta de classes nem clima, cara. Você vai discutir exato. a massa de ar quente é de esquerda e a massa de ar frio de direita? O Amir, lá no colégio, né, como o método é ângulo, o oitavo e nono ano, o oitavo você trabalha os países desenvolvidos e o nono os países subdesenvolvidos. E toda a abertura do módulo, né, todo o primeiro módulo, por exemplo, a gente vai falar de Ásia. A primeira coisa que se trabalha é todos os aspectos naturais, desde vegetação, clima, relevo, hidrografia. Então, fica só trabalhando isso, né? Só. Não. Então, esse é um problema que eu vejo, porque, tipo assim, por exemplo, você vai querer estudar a cidade. Você vai no centro de Ourinhos, lá, entendeu? Lá na praça, não tem? Na praça no centro de Ourinhos, aquela praça grande, Melo Peixoto, né? Você vai no centro. Não dá pra discutir aspectos físicos ali? Tipo, a cidade está em cima, cara, de uma questão física. Existe ali vale, montanha, rio. Meu, tá coberto pelos atributos humanos, cara. Você tem que discutir isso com a criança. Mas o que você faz? Faz de conta que ali não tem nada de físico, só tem coisa urbana. Então eu acho que é isso que falta. Mas por quê? Porque hoje essa separação, cara, da geografia física e da geografia humana. Uma separação, cara. Que não começou com os marxistas, obviamente. Mas que eles não souberam. O que os marxistas fizeram com essa separação? Como nos aspectos físicos não dá para discutir luta de classes, cara, contradições, dialética. Como você vai discutir dialética na natureza? Tem um livro do Engels chama Dialética da Natureza. Sabe o que discute? As ondas do mar, cara. Ele fala que as ondas do mar é dialética. Por isso que ela vai e volta. Mas foi refutado, cara, por vários caras que trabalham com aspectos da natureza. Então, como você não consegue, o que fez da geografia crítica? Ela simplesmente abandonou a ideia de geografia física. Não discute, cara. Isso não é tão importante. E aí, bicho, fica essa separação, entendeu? Enfim, cara. Beleza? Tranquilo, Amir. Vamos fazer assim, a semana que vem, então, eu vou mandar para vocês esse texto, que é do Vidal Lablache, para vocês fazerem, e a gente volta na próxima aula. Não na semana que vem, na outra. Beleza, então. Amir, semana que vem, primeira semana de maio, não tem aula. Não, porque vai ficar para fazer Beleza. esse resumo. Ô, Amir, você sabe se contrataram os substitutos? Cara, vão contratar agora, né? Não contrataram ainda. Vão contratar, porque isso é um processo demorado, né, cara? Primeiro precisa passar a pessoa. Depois de passar a pessoa, tem que fazer. Cara, o diário oficial demora uns 10 dias para passar em tudo isso daí. Eu acho, cara, que até o dia. Nós estamos hoje, é dia 28. Isso. Não todas as disciplinas. Entendeu? Porque são vários professores que vão ser contratados. Vão ser contratados 6 professores. Eu acho que até o dia 15 de maio, pelo menos uns 4 professores já começam a aula. Porque senão vai ficar aquele rolo de novo, igual ano passado. O que vai acontecer, eu acho, cara, é que vai, tipo... Vocês vão parar mais cedo e deixar eles terminarem o semestre. Mas aí eu acho que o próprio calendário vai mudar. Ah, tá. O calendário vai ser estendido. Então, eu acho que o calendário que acabaria agora em julho, ele vai pelo menos até começo de agosto, provavelmente. Entendi. Aí esse cara vai ter mais tempo para fazer isso, entendeu? Uhum. Então beleza, então, amigo. Beleza, então? Até na próxima Fala então, semana. pessoal. Eu vou salvar aqui a gravação.